Aia e arendiu elenion ancalima. Aia eldalie ar atanatari utulien aure. Elen si la lumen nomentielvo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou há um tempão adiando esse vídeo, mas agora chegou finalmente a hora dele. Eu acho que é uma curiosidade para todo mundo saber como se pronunciam as palavras em élfico. Já tem muitos vídeos sobre isso, mas eu achei importante deixar registrado aqui também no canal Tolkienista. E eu até coloquei essa roupinha aqui da Arwen, que eu ganhei da minha querida amiga Karen Novaes, para prestigiar o momento. Primeiro que a gente tem que saber que o próprio Tolkien já mostrou como pronunciam as palavras em élfico. Isso já está registrado tanto no Senhor dos Anéis, no apêndice do Retorno do E, apêndice E, e também no Silmarillion, na nota sobre pronúncia. Lá está mais simplificado no Silmarillion. Então, eu sugiro que comecem pelo apêndice E do Senhor dos Anéis e depois vocês vão para o Silmarillion para deixar mais sedimentado, mais claro algumas coisinhas. Lembrando que a gente vai aprender aqui as pronúncias em élfico. As outras línguas são parecidas com essas regras do élfico, mas nem sempre se aplicam, como no Cusdo, né, já é bem diferente, e alguns fonemas na língua de Rohan já é diferente também, principalmente alguns ditongos que tem uma variação de pronúncias, mas eu achei melhor não citar esses exemplos aqui, para não confundir e deixar para outros vídeos, ok? E as palavras em Westron, que é a língua comum na Terra-média, elas normalmente são pronunciadas como a palavra que é a língua que é traduzida. Então, por exemplo, o Westron foi traduzido do inglês para o inglês pelo Tolkien, ficcionalmente falando, né? Uma pseudo-tradução ali. Então, a gente pronunciaria como é em português mesmo, na nossa tradução. Então, cada língua local que foi traduzido, o Senhor dos Anéis vai ter a sua pronúncia de acordo com a língua que é falada no seu país. Os nomes dos hobbits são todos em Westron, foram todos traduzidos para o Westron. Então, a família Hobbit Bolger em inglês. Em português do Brasil, a gente pronuncia Bolger mesmo. Então, o Bilbo, por exemplo, tá certo falar Bilbo em português brasileiro. Já em inglês, eles falam Bilbo Baggins. Lembrando aquilo que muitos já sabem, que o Quenya, o alto élfico, é inspirado no finlandês. Mas ele também tem algumas referências de palavras latinas, como o próprio latim, o italiano e o espanhol. Então, para nós falantes de língua portuguesa, não temos tanta dificuldade assim, porque a gente tem uma raiz latina. O Sindarin é inspirado no galês, né, o élfico mais popular, por assim dizer, mas ele também tem a mesma facilidade que o Quenya tem pra gente, né? Porque tem algumas semelhanças com as línguas latinas. Antes de começar a falar de fato sobre as pronúncias, eu queria atentar para duas coisas aqui. A primeira é por que a gente está aprendendo aqui as palavras em élfico. Primeiro porque o Tolkien quis, ele ensinou pra gente, colocou lá nos apêndices do Senhor dos Anéis, colocou no Silmarillion, na nota. E ele era um filólogo, isso era muito importante até para a construção literária dele, a língua, a linguagem. E aí a gente, como leitor, tem uma participação mais ativa da sua literatura. A gente experimenta um pouquinho da Terra-média quando a gente fala com as pronúncias que ele nos indicou. Mas aí vem o segundo ponto. Não é uma coisa imprescindível para a gente aprender a obra de Tolkien. É uma coisa, um tchan a mais. Mas é claro que isso não vai comprometer a sua leitura em nada se você falar de um jeito ou de outro. Além disso, é bom lembrar que nem quem dá curso em élfico, quem escreve no Vinha Tengwar, sei lá, os grandes filólogos tolkienistas falam todos os fonemas tal e qual no dia a dia, porque ia soar muito estranho. A tônica é até mais fácil falar o certo. Então, por exemplo, você até pode falar Galadriel e não Galadriel, que seria mais aportuguesado, e o Galadriel seria o mais certo, de acordo com o que o Tolkien nos indica, a tônica você pode acertar, mas ninguém fala no dia a dia Galadriel. Galadriel of the Noldor, daughter of the Golden House of Finarfin. E além disso, mesmo as línguas do mundo primário tem uma variação de pronúncias imensa quando tem vários países que falam a mesma língua, como o inglês, ou países grandes que falam aquela língua. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem várias regiões com pronúncias diferentes. Então a gente fala porta, porta, porta e assim vai.
Como eu disse, eu olhei lá nas regrinhas no apêndice E e na nota sobre pronúncia no Silmarillion. Eu resolvi começar pela sílaba tônica, porque fica mais fácil. Acertando a tônica, o resto é mais preciosismo, por assim dizer. Primeiro que a gente não tem um acento que indica tônica, né, no élfico. O que a gente tem, os sinais diacríticos que a gente tem indicam prolongamento de vogal. Geralmente aquilo que a gente chama de acento agudo ou o trema. Eles indicam sempre prolongamento de vogal. Nas palavras monossílabas tônicas em Sindarin, algumas têm a vogal também prolongada, aí como se fosse um acento circunflexo que é demonstrado ali. Desconsiderando as monossílabas, que é um caso à parte, nunca você tem uma palavra em élfico que a última sílaba é a mais forte, muito diferente do francês, que todas as palavras são oxítonas, todas elas têm a última sílaba mais forte. Garçom, croissant, abajur, tudo a última é a tônica. Eu acho que era porque o Tolkien, como um bom inglês, o inglês raiz, tinha uma certa birra com a França, então já tirou isso daí. As palavras de sílabas, que tem 2 sílabas, todas são paroxítonas, muito parecido com o português. A maioria das nossas palavras são paroxítonas. Casa, rua, dia, sempre a penúltima sílaba é a mais forte. Casa, dia, rua, teto. E no élfico também é assim. Então, as palavras com 2 sílabas normalmente são paroxítonas. Todas elas, na verdade, são paroxítonas. Então, alguns exemplos. Lembas, mithril, arwen. Sempre a penúltima é mais forte. As que têm mais de 2 sílabas, as maiores de 3 ou mais, elas tendem a ser proparoxítonas. Diferente do português, que são mais raras as palavras proparoxítonas, que a antepenúltima sílaba é acentuada, tem a última, a penúltima, a antepenúltima, essa é a mais forte. Então, o português é mais raro. Árvore, xícara, lâmpada. Tanto é que todas as nossas proparoxítonas são acentuadas, porque são palavras mais raras na nossa língua. Já no élfico, não. As palavras mais longas, de 3 ou mais sílabas, tendem a ser proparoxítonas. Então, Aragorn, Taniquetil, Númenor. É o natural da língua, tanto no Sindarin quanto no Quenya, ser proparoxítona. Porém, há exceções, e essas exceções são abundantes. Na primeira exceção, vamos dizer assim, se é que pode chamar de exceção, porque tem bastante, são as palavras que na penúltima sílaba tem uma vogal seguida de 2 consoantes. E aí essa sílaba então se torna atônica. Por exemplo, Earendil tem o E, Rendil, seguido do ND, 2 consoantes. O E é uma vogal, mais 2 consoantes, ND, Earendil. Então, ele se torna aí atônica e vira uma paroxítona. Outros exemplos, Imladris. Lá é a tônica, porque o A seguido, o A é uma vogal seguida de DR, dris, que são 2 consoantes. Então o Lá fica a mais forte, Imladris, que é o nome de Valfenda em élfico. Morannon, os portões negros, Morannon. Você vê, non, são 2 N's, 2 consoantes repetidas, também vale a regra. Mas não me pergunte por quê. Não vale a regra para DH e TH. Acho que é um complô com H, porque vale como se fosse uma consoante só, né? V e F. O DH V, que é sonoro, e o TH, que é surdo. E uma dica de ouro que eu queria dar para vocês, já vou adiantar, porque sempre que eu gosto de mostrar o caminho das pedras. Sempre que eu tô na dúvida, eu vou lá no site da Enciclopédia Varda, e aí eu coloco o nome que eu quero, eu estou na dúvida como pronuncia. Sempre escreve sem o sinal diacrítico, sem trema, sem acento, sem circunflexo, sem nada. Vai lá, coloca o nome e aí vai aparecer a definição. E no canto esquerdo vai ter uma série de dados sobre aquele termo que você está pesquisando e um deles é a pronúncia. Então você vai lá e escreve manwe, por exemplo, sem o trema em cima, porque senão ele não reconhece. E aí ele vai explicar direitinho. Pronúncia. E aí, como que você vai entender como que é o certo? Man, apóstrofo, we, né? Vai escrever como se pronuncia. Então, sempre a sílaba é aquela que
precede, que vem antes desse apóstrofo. Aí essa é a tônica. O apóstrofo vem logo depois da sílaba tônica. Então lembrando que o diacrítico, esse trema, indica prolongamento de vogal e não a tônica. A tônica é o man. Man, bem forte, e o E mais fraco, só que como se fossem dois Es. Como se tivesse escrito com dois Es. Manue. Mais prolongado. Eu acho que quem estuda mandarim deve entender mais isso, né? Aqui no português a gente não tem esse som de prolongamento de vogais. A segunda exceção de palavrinhas mais compridas com 3 ou mais sílabas, que não são proparoxítonas, exceção de novo, entre aspas, porque tem muito, são palavras que têm na penúltima sílaba o diacrítico, justamente aquele que a gente chama de acento, mas não é um acento, de novo, é um prolongamento de vogal. Mas justamente nesse caso, ele também transforma aquela sílaba em tônica. Por exemplo, o nome do Gandalf em Valinor. Olorin. Olorin. It's Leviosa, not Leviosa. Ops, obra errada. E a terceira e última exceção é quando na penúltima sílaba a gente tem um ditongo, duas vogais juntas. Como no caso de Finduilas. Finduilas, que é o nome da elfa que se apaixonou pelo Túrin, e também é o nome da mãe do Faramir e do Boromir. Então, recapitulando aqui, vamos resumir rapidinho. Palavras com duas sílabas são sempre paroxítonas. A penúltima é a mais forte. Palavras com 3 ou mais sílabas tendem a ser proparoxítonas. A antepenúltima é a mais forte, mas há 3 exceções muito frequentes. Quando na penúltima sílaba a gente tem uma vogal seguida de 2 consoantes, primeira. A segunda, quando a gente tem um sinal diacrítico na penúltima sílaba, ou quando nesta penúltima sílaba a gente tem um ditongo, um encontro vocálico. Agora que a gente aprendeu bem sobre as tônicas, vamos saber aqui como são o som de cada letrinha, de algumas delas, não todas, né? Vamos começar pelas vogais, que é mais fácil. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. É igualzinho no português. Só lembrando que não tem E e nem O. Tem uma exceçãozinha aqui que eu vou explicar, no caso de um ditongo, mas no geral são sempre vogais fechadas. E não E, O e não O. A. Aragorn, Arien, Ancálime, E. Eldamar, Menegroth, Earien. Vale tanto para começo ou meio de palavra, tá? Lembrando que no final das palavras, o E é sempre separado, ele está numa sílaba separada. Aí no Lindale, né? Aí vem junto com o L, claro. Mas, por exemplo, na Marie, o Ri e o E são separados, formam um hiato. I, Istar, Ithilien, Narsil, Andúril, O, Orome, Ose, U, Umbar, Súlimo e etc. Então, no caso do I e do Y, a gente tem inverte para o Quenya e para o Sindarin. Enquanto no Quenya I é vogal e Y é semivogal, é um I mais fraquinho, no Sindarin é o contrário. O Y é mais forte, é considerado vogal, e o I é considerado semivogal. Então, eles consideram o I mais fraquinho no Sindarin como uma consoante. Mas, como eu disse, na prática, no dia a dia, é muito parecido com o que a gente fala no português, então a gente nem percebe. Como no Sindarin Y é considerado vogal, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, Melin, que é o plural de melon, em Sindarin quer dizer amigo, melon, Melin. Ops, na verdade seria um som fechado no E. Melin, melon. É o plural, amigos. Ou então, Melirn, Melirn. Melirn. É o plural de Malorn. É engraçado que o Malorn, aquela árvore que passou de geração em geração, de povos em povos, em sinal de amizade, tem aí um joguinho, o plural, Melin, Melirn, né? Amigos, Malorn, o plural das árvores, Malorn. Ditongos, vou ler aqui, ó. Ai, au, ei, ie, ui,
tudo de tongo, tudo na mesma sílaba. Eles colocam até o exemplo aqui, ir, ur, porque para quem é de língua inglesa, rola aí uma dúvida, né? Como que fala né? Por exemplo, a palavra fern é bem diferente. Mas para o português é muito fácil, lembrando que o R é mais vibrante, tá? Ir, ur. Aí vem a exceção que eu falei do O fechado. O E se pronuncia oi. Aí é o O aberto, como dói. Ai, dói. Então, oi. E o AE é como se fosse o E é um I. Ai. Oi, ai. Oe, oi. Ae, ai. E o encontro vocálico EA, de EA, que é o universo criado, e EO, já formam hiatos. Eles são sempre separados nas sílabas. Eles não ficam na mesma sílabas, não são ditongos. Como eu falei, tem o exemplo EA, EARENDIL também, EONWE, entra nesse exemplo também. Agora vamos para as consoantes. A letrinha C tem som de K. Então ele dá o exemplo de Caleb, que quer dizer prata. Não é Celeb, é Caleb. Caleb. Então o marido da Galadriel é Celeborn. Só erro na causa. E não Celeborn. Outro exemplo, Círdan. Círdan. Lembrando que o I tem um diacrítico que indica prolongamento de vogal. Círdan, que era aquele elfo barbudo que deu Narya o Anel de Fogo para o Gandalf. E também vale no meio das palavras. Eu peguei aqui uma frase daquele poema Namarie, que a Galadriel fala para a comitiva, né, em despedida lá em Lothlórien. Então tem essa frase assim: Arhicie untupa kalakirio miri oiale, que quer dizer, a névoa cobre as joias de Calaquíria para sempre. Então não é Calacíria, é Calaquíria. E é aquela passagem lá nas Terras Imortais, entre Valinor e Eldamar. O CH é um som que não tem no português. O mais perto que a gente tem é rato, R do começo das palavras. Rato, por exemplo. Mas ele é um pouquinho mais para trás, ele é mais gutural. Então ele dá o exemplo de Bach, né? No alemão, Buch. É diferente do CH, que também tem no alemão, que é a palavrinha eu, ich. Não, é o CH de Bach. Bach. E ele também dá um exemplo no Silmarillion de rojo, rojo, que é a cor vermelha em espanhol, rojo. Então é mais... né? Então, um grande exemplo disso é o lobisomem de Angband, o Carcharoth. Carcharoth. É bem gutural, para ficar bem animalesco, né? Se tiver com pigarro, já ajuda. Eu achei interessante que o nome que em élfico, que o Beren recebe depois que ele perde a mão, porque o Carcharoth come a mão dele com a Silmaril, Erhamion. Então, Carcharoth, é difícil, Carcharoth tornou o Beren Erhamion. Daí o DH é aquele som mais do TH sonoro do inglês, que nem eu falei no começo, né? Vem a língua aqui perto do dente e fala Z. Então, a gente tem no Sindarin Galad, que quer dizer árvore. Caradras também tem esse som vibrante. Caradras. A letrinha F é mais fácil. Tem o som de F mesmo, a não ser no final das palavras. Como exemplo, ele traz aqui Nindalv, que é um pântano na Terra-média, e Fladriv, que é o nome em Sindarin do casca de pele, um ente. Skinbark é em inglês. Agora, no caso da palavra Gandalf, ela vem direto do islandês, das Edas, da Eda Antiga. Então, não se aplica a regra, porque não é uma palavra élfica. Então, a gente diz com F no final, Gandalf mesmo. Gandalf, Gandalf. O G tem som de G sempre, mesmo depois de E e I. Então, ele dá aqui o exemplo de Gil, estrela, Gil. Então, que gera o nome do Gildor, o elfo. Inclusive, foi para o Gildor que o Frodo disse a famosa frase
Ellen sila lumen omentielvo. Uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro. Essa regra, lembrando que vale também, sempre vale para o meio das palavras, não só no início. Então a palavra osgiliath, por exemplo, é osgiliath com G, não osgiliath. Eregion também é outro exemplo. O H é sempre aspirado, como house, behold em inglês. Né? Alguns exemplos de nomes em élfico. Haldir, Hador, sempre esse aspirado. Com o C antes, CH, fica aquele gutural que eu já expliquei. E se for um H depois do T, tem o mesmo som de é mais raro, mas pode acontecer. O I, em Sindarin, que eu falei para vocês, é considerado uma semivogal, por isso o Tolkien colocou na lista das consoantes. Então a gente tem Yoreth e Arwain, que é o nome do tom bombadil em Sindarin. O K é igualzinho o C, normalmente ele aparece mais em órquico. Então a gente tem aqui o Grishnach também, que termina com KH, é a mesma coisa que o CH. O L é igualzinho o L de lata, luta, lua, esse L. Só que quando depois da letra E ou I, entre a E ou I e uma consoante, ele é mais palatalizado, ele é um pouquinho mais para trás, mais para o céu da boca. Eldar e Sildur. Praticamente o mesmo L que se fala no inglês. O NG já é mais intuitivo pra gente, porque ele é nasalado, como a gente fala manga, tenguar, né? Então, a gente já fala meio que natural o NG. E para procurar algum exemplo mais aplicado desse som, eu achei uma frase tão bonita que saiu no Vinha Tenguar, que é um periódico linguístico tolkieniano, que eu não resisti para passar para vocês como curiosidade. Nailaure lantuva parmastana lumisen tenguiesto. Uma luz dourada incida sobre o seu livro nos momentos de sua leitura. O PH tem o som de F, como no inglês, né? Então, em alguns momentos no meio da palavra pode ter um som de um F mais prolongado. Efel, que significa cerca exterior. E isso vai servir para outras línguas também, o Westron, o Adonaico, Arpharazon, né? PH tem som de F. O QU é o QU sonoro que a gente tem aqui em português, 4, né? Como se fosse C e um U. Como exemplo, a própria palavra Quenya, Quenya e não Quênia. O R, ele tem um som mais vibrante, R, como a gente fala a palavra caro, é um pouquinho mais prolongado, eu diria. Então, Argonath, Argonath. E no caso do RH, ele é mais surdo. Então é Rum, Rum, que é aquele lugar que o Gandalf vai. O Gandalf não, né? O estranho, não sabendo se é o Gandalf, lá na série. Run, Run. Ele não tem tanto som. Já Rohan, Rohan. É mais sonoro. Tô exagerando aqui, não é tão vibrante assim, tá? E o S é sempre surdo. No Quenya e no Sindarin não tem o som de Z. Então a gente fala Isildur e não Isildur. Osanwe, não Osanwe. Osanwe quer dizer pensamento, comunicação por pensamento. E o SH tem som de sh, sh. O TH é o TH surdo do inglês, né? Thing, que é a língua encosta no dente e faz um som de S. Thing, diferente de quando faz som de Z. Thing. Um exemplo é o cavalo do Glorfindel em Valfenda, Asfaloth. E nos filmes do Peter Jackson é o cavalo da Arwen. Ou tem outro exemplo como os elfos chamam os pequenos, Perianath, Perianath. O TY, o Ronald trouxe aqui um exemplo de teatro. Em inglês seria do tune. Acho que é um pouquinho mais, a língua é um pouquinho mais perto do dente. Foi difícil achar um exemplo em élfico. Eu achei a palavra Atia, que quer dizer papai em Quenya, sendo que pai mesmo é Atar, em Sindarin, Adar. O V tem som de V mesmo, mas ele não é usado no final.
quando você usa o som de V no final, eles colocam a letra F. Então, palavras com V, varda, vana, vaire e assim vai. Já o W é aquele som do U fraquinho, né? Como se fosse uma semivogal do U, como na palavra white. Então, por exemplo, tenguar, parece que tem um Uzinho bem fraquinho ali, né? Voronwe, voronwe, arwen, arwen. E o Y, para o Quenya, é semivogal, ao contrário do Sindarin, que é vogal, enquanto o I para o Quenya é vogal e no Sindarin o I é semivogal. A semivogal aqui é um I mais fraquinho. Exemplos de Y como consoante semivogal em Quenya: vilha, nária, nênia, que são os 3 anéis élficos. E é com os 3 anéis élficos que eu finalizo esse nosso estudo aqui de pronúncias élficas. Ufa! Eu achei que a gente não ia terminar nunca, mas conseguimos bravamente. E eu gostaria de dar alguns sites de referência, vou colocar aqui na descrição. O primeiro é o Eldamo, que é super referência, super atualizado. As pessoas que estudam isso fazem sempre uma consulta por ali. Como eu já falei aqui, o The Encyclopedia of Arda, que eu acho muito bom usar. O Tolkien Gateway menos, mas é um site que sempre dá alguma ajudinha, né? Então é sempre bom mencionar. E por que não mencionar os queridos amigos, o Saulo Maia, do Élfico Etc., também o Augusto Ornelas, do TT Languages, e os nossos grandes mestres Reinaldo José Lopes e Ronald Kimsey. Este vídeo foi feito totalmente, roteirizado totalmente por mim. Então, se eu cometi alguma gafe, já peço adiantadas desculpas. Deixem aí nos comentários algumas observações de vocês. E lembrando que eu vou procurar deixar minutado aqui na descrição também para ajudar, qual a seção que fala de vogais, qual de pronúncia, qual de consoantes, para ficar mais fácil. E lembrem-se, isso daí é muito legal para a gente experimentar de forma mais ativa a obra de Tolkien, mas não é imprescindível para o entendimento da obra. Sejam simplesmente felizes. Obrigada a todos que assistiram. Beijos e Namarie!